Fala, investidores voláteis, tudo bem? Vamos dar uma olhada no que está acontecendo com o Bitcoin. O Bitcoin bateu 100k dólares e isso é muito bom e vai trazer algumas implicações muito benéficas para o mercado cripto a partir de agora. Vamos dar uma olhada no gráfico e discutir um pouquinho melhor sobre isso. E o Bitcoin finalmente atingiu aqui os 102 mil dólares, passou dos 100 mil dólares. Isso vai fazer com que o mercado comece a ficar naqueles movimentos mais irracionais e aqui começar a ver aquelas altas absurdas. Por quê? Porque quando a gente pensa no preço ali, poxa, quando o Bitcoin atingiu 50 mil pela primeira vez, foi um fator muito psicológico, porque 50 mil é um número mais redondo, por assim dizer. 100 mil é um número, é um marco, é como se fosse a primeira vez que ele atingiu 10 mil dólares. É um novo patamar. A partir dali, ele está numa nova etapa, uma nova categoria. Então, 100 mil é um lugar onde vai atrair muita atenção. Possivelmente a gente vai começar a ver vários lugares noticiando que o Bitcoin bateu 100 mil ou que o Bitcoin ultrapassou 600 mil reais aqui no Brasil. E isso vai começar a repercutir, vai começar a atrair a atenção de pessoas que nunca ligaram para o mercado cripto, acharam que era golpe, que era... E agora que ela vai começar a atrair a manada. E se vocês lembrarem do último vídeo, foi passando esse 100 mil, ele vai começar a atrair muito mais atenção. Atraindo mais atenção para o Bitcoin, entrando dinheiro mais no Bitcoin, vai começar a cair mais dinheiro nas altcoins. Então isso vai fazer com que as altcoins subam mais. E isso é muito importante. Então o Bitcoin agora não vale tanto a pena você ter Bitcoin na carteira, porque a gente já entrou na altcoin season, está no início dela, então provavelmente a partir de agora as altcoins vão desempenhar muito mais, então a carteiras voltadas mais para altcoins vão desempenhar melhor e também o Bitcoin aqui para sair dos 100 mil, para ir para os 150 mil, 200 mil, ele vai fazer 50 vezes, 50%, no máximo dobrar o capital. Quando você pensa em altcoins vão te dar a chance de triplicar, quadruplicar, fazer 5, 10, 20, 50x. Então, agora é aquele momento em que a gente começa a diminuir um pouco das posições de Bitcoin, passar um pouco mais para altcoins. Quando a gente olha para o gráfico, há meses já eu falei para o pessoal lá na comunidade que aqui essa região era uma região de compra quando teve aquela correção lá em julho. Falei para eles, pô, é para comprar aqui que a gente vai. Quando deu aqui essa Fair Value Gap no semanal aqui, tudo confirmou que era alta. Falei pro pessoal comprar, inclusive a gente fez muitas posições de long aqui. E o mercado simplesmente subiu a partir daqui. Mas e agora que a gente atingiu 100 mil? O que implica? Qual que vai ser os próximos caminhos do Bitcoin? Se a gente olha no semanal, ele está subindo em linha reta, mensal em linha reta também. Então não tem muito o que falar. Provavelmente ele vai continuar esse movimento de alta. Se a gente olha no diário, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar que ele fez essa região aqui, que era a região ativa. Ele voltou a testar essa região aqui de order block. Ele deixa, nessa Fair Value Gap, ele deixou uma pequena Fair Value Gap contra. Quando ela faz essa pequena Fair Value Gap contra, ela está dizendo que teve um movimento expressivo para baixo. Então isso, se ele quer continuar subindo, ele vai lentear o movimento. Por isso que o movimento aqui ficou um pouco mais lento, justamente por causa dessa formação dessa Fair Value Gap. Então ele teve que trabalhar para tirar os vendedores. E agora a gente consegue ver com clareza que o caminho é para cima. Então se a gente olhar mais para o Bitcoin, ainda não fechou, mas provavelmente vai fechar essa Fair Value Gap aqui, uma Fair Value Gap no diário. Isso muda a região para cá, então provavelmente a gente teve uma renovação para cima, vai continuar com a direção do mercado para cima quando formar essa Fair Value Gap, ou seja, no final de hoje, às 9 horas da noite, formando isso. E se o preço for voltar, ele vai voltar para onde? Para essa região. Por que para essa região? Quando a gente olha 4 horas aqui, a gente já vê que ele criou essa Fair Value Gap. Provavelmente, ou o preço ele enrola aqui agora, volta, entra nessa Fair Value Gap 4 horas e sobe, ou ele enrola, volta aqui, volta, enrola mais um pouco, vem até essa região que vai ser a união de uma order block, do macro, junto com essa Fair Value Gap aqui, chegar mais ou menos nessa região, para daí sim continuar subindo. Então, a gente vê que a perspectiva no 3 meses, mensal, semanal, diário é a continuação de alta. No semanal não tem motivo para ele ir para baixo, no diário não tem motivo para ele ir para baixo, no 4 horas ele já tem pontos de retração para entrar essa Fair Value Gap,
essa linha aqui. Então a gente vê, saiu desse movimento mais consolidativo por causa daquela fair value gap do diário de baixa, né? Tinha uma fair value gap de baixa aqui, então ela fez o movimento ficar mais lento aqui. E agora a gente não tem nada disso. Agora vai ser um momento de exploração de novos patamares. Vai ser o preço subindo e buscando novos preços. Então, em pouco tempo a gente pode ver o Bitcoin alcançando ali 110, 115, 120. E eu não me surpreenderia vendo como é que tá o gráfico, a disposição do gráfico aqui. Vamos dar uma olhada, então, a dominação do Bitcoin. O que a gente espera? Se a gente olhar, a gente vê que a semana passada foi muito forte. Essa semana ela tá deixando um pavio aqui embaixo, mas esse pavio não me preocupa. Por quê? Se até o final da semana, que é a chance é extremamente alta de deixar essa fair value gap, provavelmente isso vai representar que a dominância vai querer voltar para testar essa fair value gap para continuar descendo. Então é até um ponto interessante, porque pensar em trocar seus bitcoins por altcoins, se a gente tiver mesmo esse pullback até essa região vai ser um bom ponto para troca. E se a gente vier no diário para dar uma olhada, a gente vê que a gente caiu bem forte no diário e que uma retração seria uma coisa normal, seria uma coisa bem-vinda. E nessa retração, qual que é o ponto que a gente consegue olhar que seria interessante? Aqui, nessa primeira fair value gap. Essa é a primeira zona interessante. Se a gente vê essa fair value gap, está dentro da fair value gap do semanal. Então, essa região aqui é um bom ponto o preço voltar cair. Mas ele pode simplesmente começar a cair agora? Pode, nada impede, tá? Só que se o Bitcoin vier para cá e você ainda tiver Bitcoin, pode ser uma boa hora para você se desfazer. Se não, ele pode só ir continuar para baixo. Ou seja, a partir daqui, a gente está vendo que só tem com uma esse movimento aqui pode ser só um movimento corretivo para continuar caindo. A gente não tem sinais de que realmente agora a dominância vai voltar a subir, o Bitcoin vai subir e as altcoins vão ficar paradas. Não. Provavelmente agora a gente vai ver ela tá no início da movimentação do Bitcoin. Agora a gente realmente tá no início do movimento de baixa. Pode ser que ainda demore mais 1, 2 semanas para a gente ver aquelas megas explosões das altcoins, porque pode ser que tenha esse movimento corretivo aqui no Bitcoin, mas certamente a partir do momento que ele voltar aqui, a gente vai ver o preço vindo com muita força para baixo. Então vamos dar uma olhada, por exemplo, no Ethereum. O Ethereum, ele tinha essa fair value gap de baixo aqui. Ele veio, tocou, foi um pouquinho para baixo e passou muito violento para cima. Então qual que é o próximo ponto, próxima região que ele vai buscar? Com certeza é essa região dos 4.100. Então essa região aqui, 4.110, mais ou menos ali, que ele vai buscar. Se a gente der um zoom, a gente vê que o semanal dele está muito forte para cima e provavelmente vai continuar até essa região. Se a gente olha o diário, o Ethereum, né? Ele formou essa fair value gap, ele formou aqui um movimento para criar liquidez em cima e embaixo, voltou na fair value gap e agora está explodindo, possibilitando também uma fair value gap aqui. Então isso me mostra que ele vai continuar vindo até aqui, aí depois a gente pode ter uma correção para depois ele continuar subindo. Então esses próximos dias o Ethereum provavelmente vai chegar em 4.100 tranquilamente. Vamos falar um pouquinho da Solana, que a Solana é uma das mais interessantes. Por quê? Porque ela ainda não se mexeu muito e ela está num ponto muito interessante. Se a gente olhar o semanal dela, que a gente vê? A gente vê que ela subiu muito forte, ela entrou na fair value gap semanal, só que ela não teve capacidade de continuar indo para cima. Então ela precisou fazer o quê? Um sweep da semana passada, dentro da região de fair value gap. Isso aqui é excelente, é um ótimo ponto de entrada. Então quando a gente traz isso, por exemplo, no diário não tinha muita coisa, tá vendo? Mais consolidado, a pessoa não consegue ver, mas quando no semanal você sabe o que tá acontecendo, mesmo que tá meio estranho aqui no diário, tá tudo bem. Aí a gente dá um zoom para entender melhor. No 4 horas a gente vê que ele fez o sweep, criou essa fair value gap, então criou um movimento, confirmou um movimento para cima para mim. Então a entrada era aqui, a gente botou o stop nessa região aqui. Aí ontem deu entrada, ficou enrolando, chegou pertinho do stop aqui, mas não deu o stop. E agora ele está iniciando um movimento de alta e possivelmente ele vai vir buscar essa região dos 264 em pouco tempo. Do mesmo jeito que o Ethereum vai chegar em 4.100, a Solana em breve vai estar voltando para essa região do 264. Então essa operação aqui, para quem está dentro, é uma operação muito boa.
provavelmente a gente vai ver a Solana subindo um pouco. Pode ser que ela dê uma correçãozinha, mas vai vir aqui eventualmente. Em uma, 2 semanas ela vai estar ali. E para finalizar, vamos falar da DOG, que é uma que o pessoal sempre gosta, sempre fica perguntando. Se a gente olhar o semanal dela tá limpo. Ela tem esse ponto aqui como um ponto de liquidez máximo. Essa região aqui, ela veio para adicionar liquidez. Então, aqui ó, ela tá adicionando liquidez aqui. Então aqui tem mais interesse ainda do preço vir para tirar o pessoal que é vendido nessa região. Quando a gente dá um zoom no movimento ativo dela, né, que a gente chama daqui, a gente vê o que tem aqui. Tem uma Fair Value Gap linda, e essa aqui ela mistura um pouco do Bitcoin, que a gente viu no Bitcoin, e o que a gente viu na Solana. O que a gente viu na Solana? O preço entrando aqui, ó, no semanal entra no Fair Value Gap. Agora a gente viu o que? Igual na Solana, ela passando embaixo da última semana. Ela só passando a pontinha e subindo. Então isso aqui me mostra muita força. Então, no diário também, o que a gente teve? Essa Fair Value Gap aqui, pequenininha. Não é uma Fair Value Gap que eu me preocupo, não é uma coisa que vai fazer, ai meu Deus, agora a DOG vai cair. Não. Principalmente que a força, o semanal tá muito mais forte e interessante do que o diário. O diário tá me mostrando só criação de liquidez aqui e criação de liquidez nessa região. Ou seja, aqui já foi capturado. Ó, aqui criou liquidez aqui, capturou aqui, aí criou mais um pouco de liquidez, capturou aqui de novo. E aqui não foi capturado em nada, mais a liquidez aqui, mais a liquidez aqui. Então aqui é uma região muito suave, o preço passar direto e com força ali. Quando ele começar o movimento de alta, ele vai vir forte. E por que o preço está lento? Justamente por causa das Fair Value Gap. Se a gente buscar o Bitcoin, vamos lá olhar o Bitcoin de novo. Aqui no Bitcoin a gente tinha essa Fair Value Gap, e por causa dessa Fair Value Gap contra o movimento principal, ela deixou o movimento mais lento. Aqui, na DOG é a mesma coisa. Tem essa Fair Value Gap aqui, então a existência dela faz o preço ficar um pouco mais lento, só que depois da vela de hoje que ela tocou e está segurando nessa região, possivelmente o preço pode até vir um pouquinho mais para baixo, mas eventualmente ele vai vir para cima, buscando, como eu falei, as regiões lá em cima. Então, provavelmente a DOG pode chegar ali em um centavo pela primeira vez, bem tranquilo. Se a gente dá uma olhada no 4 horas, é só o 4 horas que me dá um pouquinho de... não preocupação, mas de que o movimento pode demorar mais uma semana, até o meio da semana que vem. Por quê? A gente vê que aqui ela tá bem lento, então provavelmente a gente pode acabar ficando um pouco mais lento, mas em qualquer momento ele pode vir fazer um movimento assim, e aí sim tá na hora de entrar. Olhando pro 4 horas, olhando pro diário, olhando pro semanal, não tem como falar que isso aqui é baixo, principalmente com esse movimento aqui, ele tirou a pontinha. Se vocês olharem meu último vídeo, eu falei que essa região desse fundo aqui, até aqui, na verdade eu falei que era um pouquinho baixo, né, mais ou menos aqui, era uma excelente região para comprar DOG, porque é uma região forte. Se o preço pode até enrolar um pouco, voltar aqui embaixo dessa região aqui, mas provavelmente dificilmente a gente vai ver a DOG passar de baixo aqui, bem difícil. Pode acontecer, pode, mas bem difícil. É mais provável que se ele recuar embaixo aqui do 65, fique aqui e depois comece a subir buscando toda essa liquidez. Não precisem se preocupar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco da dinâmica, entendido por que foi tão importante o Bitcoin ter passado os 100 mil e por que isso vai refletir no início da alta absurda, no preço das outras altcoins e o momento de mercado que a gente se encontra que não precisa se preocupar. Como eu já tinha falado nos últimos vídeos, a maioria das coisas ainda é alta, tudo é alto, não precisa entrar em desespero porque tem uma correção, outra, ou a minha moedinha não subiu ainda. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, comenta aí o que vocês acharam, ou se você tem alguma moeda que você quer ser analisada, ou alguma coisa que você quer ver aqui no canal, e deixa o like.